Vamos lá, falando de gestão de academias, falando de propósito, falando de oportunidades, uma coisa muito importante é as pessoas confundem essas duas palavras, ambição e ganância, né? Ambição é uma coisa boa, ambição é aquilo que te empurra para frente, ambição é aqueles seus desejos, né, que te empurram para ter uma casa nova, para ter um carro novo, para melhorar o emprego, para melhorar o seu negócio, né, levar seus filhos para Disney, é uma coisa maravilhosa. Tenha ambição, né? Já ganância não. Ganância é você querer passar alguém para trás para chegar onde você precisa chegar, onde você quer chegar. Então não confunda essas duas palavras, porque pessoas sem ambição não chegam a lugar nenhum. É preciso ter ambição, é preciso ter desejo, é preciso querer as coisas, né? Então a ambição, ela é maravilhosa e ela te empurra para frente. Tenha, ok? E aí, outra coisa muito importante no mundo dos negócios é você criar um propósito, né? O mundo, todos os dias, tenta tirar a gente do caminho do sucesso. Todos os dias tem um problema, uma dificuldade, uma coisa nova que nos atrapalha. E aí, quando você tem um propósito, quando você descobre o seu propósito, né? E se joga no seu propósito, fica muito mais fácil você não desistir. Fica muito mais fácil você se manter firme, né, no caminho e perceber as coisas que estão tirando o seu foco. Então, transforme o que você faz num propósito, encontre o seu propósito de vida, que vai ser mais fácil para você seguir o caminho e superar as dificuldades, né? E uma das coisas muito importantes que eu sugiro é que no seu negócio, academia, você crie um propósito. Transforme o que você faz num propósito. Então, a sua academia não existe para vender mensalidade, não existe para vender recorrência e não existe para vender plano. Isso é o que você precisa fazer para cumprir o seu propósito. O seu propósito é promover saúde, qualidade de vida, longevidade, bem-estar, né? Fazer as pessoas envelhecerem com saúde, não terem, né, as principais doenças que são evitáveis através da prática regular de atividades físicas, que são evitáveis através de bons hábitos de vida. Esse tem que ser o propósito do seu negócio. E todo mundo tem que saber desse propósito, né? Então, a sua academia existe para alongar a vida das pessoas. Imagine a seguinte história. Um senhor ia morrer com 80 anos de idade, né? Mas, como ele tinha bons hábitos de vida e ele praticava atividade regularmente numa academia ou com personal, né? Ele morreu com 92. Então, ele viveu 12 anos a mais. Quanto custa isso, né? Quanto custa a pessoa ter 12 anos a mais de convívio com a esposa, com os filhos, com os netos, com os amigos? Não tem preço. Agora, quem está falando isso na internet, né? A sua academia está mostrando esse propósito, os seus professores, seus colaboradores, os seus vendedores, você sabe desse propósito, você engaja as pessoas desse propósito, ou lá no seu Instagram está 12 de 89, 12 de 79, venha para cá que nós vamos melhorar o preço, a gente bate a concorrência. Então, nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. Então, nunca mostre o seu preço sem antes mostrar o seu valor. Então, a minha sugestão é que você converse com o seu time, crie, né, o propósito da sua empresa, divulgue esse propósito não só para os colaboradores, mas também para os clientes e as pessoas, pessoal, se acoplam a propósito. As pessoas abraçam propósitos. E aí, quando isso acontecer, já acontece em algumas academias, você vai ver os seus clientes trazendo alunos que você nem pediu, mas ele te leva, olha, cara, eu amo tanto isso aqui que eu estou trazendo meus amigos para malhar aqui. Olha, eu indiquei essa academia para minha amiga fulano, para o meu amigo fulano. Então, você passa a não ter mais clientes, você passa a ter fãs. Então, transforme o que você faz em um propósito que as coisas vão melhorar na hora de vender. E aí, pessoal, ao longo desses 30 anos de mercado de academias, eu aprendi um monte de coisa e é isso que eu estou dividindo aqui com você. E uma das coisas que eu aprendi é que muitos empresários, né, não chegam a lugar nenhum nos seus negócios, e mais do que isso, muitos profissionais não chegam a lugar nenhum nas suas carreiras, né, muitas pessoas não chegam a lugar nenhum nas suas vidas por um motivo muito forte, né? E é o maior matador de carreiras e negócios do mundo. É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Muitos empresários não chegam a lugar nenhum nos seus negócios por esse motivo. Porque eles não sabem para onde estão indo. E se você não sabe para onde está indo, não tem como você escolher os melhores caminhos. Então, é muito importante, a gente vai fazer agora aqui uma dinâmica. Você que está me escutando agora, pega um papel,
e um lápis, uma caneta, ou você vai pegar o notes do seu celular. Prepara aí para você fazer esse exercício comigo aqui agora. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho tá bom. Por isso que você vê as pessoas indo para frente, indo para trás, indo para o lado, indo para o outro e não chegam a lugar nenhum, mudam de ramo toda hora, mudam de ideia toda hora, porque elas não sabem para onde estão indo. Então, nós vamos fazer aqui agora uma dinâmica e você vai sair dessa dinâmica sabendo exatamente para onde você está indo, o que você precisa fazer na sua vida, né? E eu acredito que os nossos sonhos são fundamentais, né? Só realiza quem sonha, né? Você não tem como ir visitar Nova York se você nunca teve o sonho, se você não tem a vontade, se você não tem o desejo. Você vai querer ir para qualquer lugar, aí para uma praia, para Goiânia, para Caldas Novas, para qualquer lugar. Então, deseje, né? Você precisa, você está vivo, né? Você deu um trabalho para sua mãe para nascer. Já assistiu um parto? É uma coisa de louco um parto, é só para mulher mesmo, né? Homem jamais conseguiria passar por um parto e ter um segundo filho. Então, hoje, se homem ficasse grávido, o mundo estava desabitado, né? Deus é sábio. Então, já que você está vivo, né? Já que você deu esse trabalho para sua mãe, vai realizar seus sonhos. Mas se você não tiver sonhos, se você não sonhar, você não tem como realizar. Então, é muito importante, né, que você saiba o que te motiva. Né? O que faz seu olho brilhar, o que te tira da cama de manhã. Você precisa saber disso, porque esse é o combustível para você chegar onde você quer. Né? O que te motiva? Né? Qual é o seu propósito? Essa senhora aí, Madre Teresa de Calcutá, sabe quanto dinheiro ela tinha na conta dela? Absolutamente nada. Né? Então, como é que ela conseguiu salvar tantas pessoas, milhares, milhões de pessoas da pobreza, da miséria, da fome, da doença, construir hospitais, igrejas, asilos, creches? Como? Se ela não tinha dinheiro? Porque ela tinha uma coisa que vale muito mais do que dinheiro. Ela tinha um propósito, né? E ela começou a alardear esse propósito para o mundo. E as pessoas começaram a abraçar o propósito dela. Pessoas gostam de propósito, né? E aí ela foi recebida por reis, rainhas, chefes de estados, pelo Papa, né? Porque ela tinha um propósito. Então, veja a força de você transformar o que você faz em um propósito. Né? Então, os seus sonhos precisam ser maiores do que os seus medos. Né? E quando eu mostrei aqui que quando eu abri a minha academia, eu tinha um monte de sonhos. Né? E nos primeiros 5 anos eu estava indo para o caminho contrário dos meus sonhos, ou seja, eu transformei o meu sonho em pesadelo. Então é muito importante que você anote no papel quais são os seus sonhos, aonde você quer chegar, quanto você quer ganhar, né? Que cidades do mundo você quer conhecer, o que você quer dar para a sua família, né? Como é que tem que ser a sua empresa, como é que ele tem que tratar os clientes, como é que você vai encantar os clientes para que eles fiquem anos e anos na sua academia. Então, anote isso tudo no papel, mas os seus sonhos precisam continuar maiores do que os seus medos, beleza? E aí, por que é muito importante o quanto, né, o tamanho do seu desejo? Porque todos os dias alguém vai tentar tirar você desse caminho, todos os dias, né? E se você não deseja com tanta intensidade, qualquer coisa vai te tirar do caminho. E eu tenho uma história bacana, né, que mostra um pouquinho isso. Eu faço Brasília Capital Fitness há 30 anos, esse vai ser o 29º ano. Né? E quando eu comecei a fazer lá na Católica, eu ia para Goiânia para tentar trazer as academias de Goiânia, os profissionais de Goiânia. Durante 7 anos eu não consegui. Fui lá, divulguei, mas eles não vinham para estudar. Hoje eu sei que eles vêm para balada, eles vêm para open bar, eles vêm para na praia. Né, para balada vem, mas para estudar eles não vêm. Então eu decidi fazer o Goiânia Capital Fitness. E quando você faz um evento fora da sua cidade, você tem que ir lá várias vezes, né, por ano. Então eu vou a Goiânia 10, 15, 12 vezes por ano para preparar os eventos, palestrar nas faculdades, visitar as academias, fechar o contrato, né, ou do centro de convenções ou nos hotéis. Então eu vou muito a Goiânia. E numa dessas vezes que eu fui, quando eu voltei, eu entrei em casa, a minha esposa falou para mim: Fábio Padilha. Eu falei que ferrou. Nome e sobrenome sempre é problema. Entra aqui. Quando eu entrei no quarto, ela fechou a porta. Eu falei, agora eu estou ferrado. E ela meteu o dedo na minha cara e falou: eu sei que você tem uma amante em Goiânia. Pode falar. Eu falei, amor, você tá doida? Eu fui a trabalho, ralei pra caramba. Não vem com esse papinho, não. É loira ou morena. Você já tem filho, né? Já tem. Por isso você vai tanto a Goiânia. Eu falei, amor, você tá doida? Não vem me enganar. Ninguém vai 12 vezes a Goiânia para fazer um eventinho. Eu falei, amor, o último Goiânia Capital Fitness foram 25 mil visitantes. Não interessa, não interessa. E aí eu falei para ela o seguinte: amor, deixa eu falar uma coisa para você. Ela falou, pode falar. Eu falei, olha só,
Você lembra quando a gente esteve na Itália e a gente ficou 23 dias rodando a Itália, conhecendo as cidades? Lembro, o que que tem? E a gente foi, desceu para Nápoles. Em Nápoles a gente pegou o navio para a Ilha de Capri. Lembro, o que que tem? E quando a gente desceu na Ilha de Capri, que a gente desceu naquela ilha maravilhosa com os nossos filhos, foi para o outro lado da ilha, almoçou naquele restaurante na beira do mar, tomou banho naquela água maravilhosa. Lembro, o que que tem? E no final da tarde, quando a gente voltou, né, para o outro lado da ilha para pegar o navio para voltar para Nápoles, eu meti o dedo no nariz dela. Eu lembro que você falou para os nossos filhos por que eu só fiquei um dia nessa ilha. Ilha maravilhosa, um dia eu vou querer voltar aqui. E eu falei, eu tô indo para Goiânia para a gente voltar para aquela porcaria daquela ilha, porra! E ela me olhou calada assim e falou, por que você não me avisou? Essa história pitoresca, pessoal, é só para contar para você o seguinte, não negocie seus sonhos. Se você sabe o porquê que você nasceu, o que você nasceu para fazer, qual é o seu propósito de vida, não permita que ninguém te atrapalhe, né? E aí você vai me dizer que, Fábio, quem vai tirar do caminho são os meus inimigos? Sim, eles são os primeiros da lista, mas quem vai tentar tirar você do caminho é seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos, dizendo que não vai dar certo, não mexe com isso não. Então, quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe o propósito que você tem na vida, não permita que ninguém tire você do caminho, muito menos as pessoas que amam você. E aí você precisa negociar, né? Como eu fiz com a minha esposa lá. Você precisa deixar muito claro qual é o seu objetivo, qual é o seu rumo. E essas pessoas, quando souberem do seu propósito, vão te apoiar. Ok? Não negocie seus sonhos. E aí, pessoal, eu gosto de mostrar essa imagem porque ela representa uma coisa muito importante para mim. A gente leva 50 mil pessoas para o BCFW. A gente qualifica em torno de 4 a 5 mil profissionais, quase 600 proprietários de academia. E às vezes eu encontro um profissional na rua, ele fala, pô, Fabão, e aí, como é que você tá? Eu falo, ei, meu amigo, beleza, como é que tá? E ele fala, pô, como é que foi o evento desse ano? Cara, foi bacana, 50 mil visitantes, 4 mil inscritos nos cursos, todo mundo amou. Ele falou, pô, cara, eu falei, e você não foi? Ele falou, pô, Fábio, esse ano não deu para eu ir. É mesmo, cara, o que houve? E ele fala assim para mim, pô, Fábio, aqui no domingo tinha um churrasco da prima, da vizinha, da amiga da minha mãe. E aí tinha cerveja, churrasco, não deu para eu ir. E aí eu fico pensando, cara, como pode uma pessoa trocar o futuro, trocar de se encontrar com os melhores profissionais do país, trocar um encontro de valor que vai melhorar a vida dele, vai melhorar a qualificação, vai melhorar tudo na vida dele, profissional, por uma cerveja. Então, o dia que alguém tirar você do caminho, que seja por algo que realmente vale a pena, e não por uma cervejada, uma churrascada, uma feijoada, né? Então, hoje, esse é o meu propósito, mostrar para as pessoas que um evento dessa grandiosidade, com a quantidade de profissionais qualificados que a gente traz, se você é do ramo, você tem que estar lá. Né? Se você é profissional de educação física, personal trainer, proprietário de academia, gestor de academia, você tem que estar lá. Porque essa é a sua obrigação, não com o BCFW, mas você tem que estar no Congresso. Vai para a IRSA, vai para o ENAF, né? Frequenta o MIT, vai para o BCF, não importa. Você tem que se encontrar com as grandes personalidades do seu mercado, né? Você tem que conversar com elas, tem que entender para onde esse mercado está indo. E o BCF é uma das grandes, é uma das ótimas oportunidades na sua cidade, ou próximo da sua cidade, para quem é do interior de Goiás, de Goiânia, né? Mas o fato é, não perca oportunidades como estar no BCFW, ok? E aí, só para te lembrar, todos os dias alguém vai tirar você do caminho. Qual é a sua desculpa? Ah, pois é, eu não fui porque tinha uma cervejada. Ah, pois é, eu não fui porque eu marquei uma viagem. Cara, é uma vez por ano. Então, não arrume desculpas, né? Esteja lá. E aí, o que eu aprendi, né? O tal do Ikigai. Quando você sabe a sua paixão, quando você sabe a sua missão, quando você sabe o que o mundo precisa, quando você sabe a sua vocação, quando você ama a profissão que você escolheu, quando você faz o bem para você e para as pessoas, tá aí, ó. Esse ponto de encontro é o seu propósito. Então, trabalhe nisso, porque só dá para fazer sucesso naquilo que você faz se você amar o que você faz. Essa frase é do Steve Jobs, né? Só dá para ter um negócio de sucesso se você amar o que você faz. Então, siga essa linha que vai dar tudo certo na sua
sua vida. E outra coisa que eu acho extremamente importante, que muitas pessoas não dão valor, né? Faça networking. Encontre-se com as pessoas inspiradoras do seu mercado. Conheça essas pessoas. Chame essas pessoas para tomar um café, chame para almoçar e não esqueça, né, de pagar o café e pagar o almoço, que muitas pessoas pedem ajuda e na hora de pagar a conta vamos dividir. Quer dizer, então seja grato a essas pessoas, né? E aí eu só sugiro que você faça aquilo que eu também faço. Então, onde eu viajo, eu procuro os grandes, eu convido para tomar um café, eu convido para almoçar, eu pago o almoço quando eu convido, né? Mas o fato é, você precisa conhecer e ser conhecido pelos grandes players do seu mercado. Conheça todo mundo, se dê com todo mundo, né? Entenda a visão desses caras, né? O que eles pensam, qual é a visão de negócio, qual é a visão de mundo dessas pessoas, mas o fato é, networking já abriu muitas portas para mim. Hoje eu posso, inclusive, dizer que eu estou onde eu estou, né, por causa do networking também. Então, não deixe de fazer isso. E uma das grandes oportunidades é a área VIP do BCFW. Né? É lá que os grandes empresários se encontram, que os palestrantes se encontram, que os grandes personal trainers, os palestrantes estarão lá. Beleza? E uma coisa muito importante é, quando você é pequeno, uma das coisas importantes para você ter visão, você é pequeno, você está ali restrito ao seu mercado, você não conhece ninguém. Então, uma das ideias é, tenha a visão dos grandes. Ande com os grandes, veja como eles pensam, veja o que eles fazem, aprenda com eles, né? Porque visão é você ver antes de acontecer. E aí andar com as pessoas, os grandes do mercado, vai te ajudar a ter visão, uma visão mais clara e mais ampla do seu mercado, né? Nunca se esqueça disso. Você precisa ser o maior projeto da sua vida. Não se distraia. Distração tem todo dia, toda hora, em todo momento. Saiba onde você quer chegar. Saiba qual é o seu propósito. E nada vai tirar você do caminho. Né? E aí, o mercado está cada vez mais competitivo e cada vez mais profissional. Não há espaço para amador na gestão. Então, uma das grandes dicas que eu dou é, Fábio, eu não gosto de estudar, eu não estou afim de mudar, eu não gosto de fazer curso, eu não gosto de ler livro. Vende o seu negócio. Doa o seu negócio. Tira da sua mão, põe na mão de alguém, mas se você não está disposto a crescer, o seu negócio também não vai crescer, né? Se você não está disposto a desenvolver pessoas, a contratar pessoas, o seu negócio tem grande chance de estar errado. Então, esse é o caminho, né? E a sugestão é para de ter uma ONG, né? Você paga água, aluguel, condomínio, banco, paga todo mundo, funcionários, impostos, e fica com o que sobra quando sobra. Está errado. Uma empresa não existe para isso. Uma empresa existe para dar abundância, né? Principalmente para quem a criou, para quem botou o dinheiro no início, para quem investiu, né? Então você botou lá 1, 2, 3, 4 milhões no seu negócio ao longo de 10, 15 anos. Você precisa ver esse dinheiro de volta, né? Você paga os professores, paga o contador, paga o advogado, paga o banco e fica sem dinheiro. Está errado. Acredita em mim, está errado. Hoje, se isso acontece no seu negócio, você é dono de uma ONG, né? Você paga todo mundo e fica sem dinheiro. Então, fuja da ignorância em gestão. Né? Entender de gestão vai transformar o seu negócio como transformou o meu. Né? Desenvolva as suas habilidades e as suas competências e as habilidades e competências do seu time. Você precisa ter vendedor que vende, gerente que gerencia, coordenador que coordena, líder que lidera. Se você tem pessoas lá medíocres, medianas, né, que não fazem a diferença, está errado. E para viver a abundância do mercado, é preciso arregaçar as mangas. É preciso pagar o preço que a abundância cobra. Pagar o preço que o sucesso cobra. É acordar cedo, é dormir tarde, é sábado, domingo, feriado, é estudar, é ler livro. Esse é o preço. Se você não está disposto a pagar, pelo menos pare de reclamar. E aí, uma grande dica agora sobre o que você precisa focar, o que você precisa estudar. Bons empresários, né? Empresários de sucesso focam em vendas. Uma empresa que não vende bem não tem futuro, né? E aí é preciso analisar onde está o problema em vendas, porque muitas vezes, Fábio, meu problema está em vendas aqui, meus vendedores são ruins. E aí a gente vai lá e vê, cara, aqueles 2 vendedores que estão lá, Fábio, são bons ou são péssimos. Cara, mas há quanto tempo eles estão contigo aqui? Um está há 2 anos, o outro está há 1. Então aí a gente vê que ele não tem problema de vendas, tem problema de liderança. Como é que um líder permite que vendedores ruins fiquem na empresa dele? Então, aí
o problema está em vendas, mas começou em liderança. Então, a liderança dele é fraca. Outro problema em vendas, né? Você não tem um volume de vendas. Ou até você tem Fábio, eu tenho 1000 alunos, mas não sobra dinheiro. Então, uma das coisas que pode acontecer é que o problema não está nas vendas, o problema está no preço. Né? Então, se você vende abaixo do preço de custo, você pode vender horrores, você nunca vai ganhar dinheiro. Né? Você compra 5 e vende a 4, você pode vender 10 milhões de produto que a sua margem está abaixo do preço de custo. Então, vendas, preço. Então, é preciso definir um preço com margem de lucro. Está lá embaixo. Ó. Então, na hora de definir o seu preço, a gente precisa fazer conta e quanto você precisa faturar para pagar as contas? 100 mil. Então, na verdade, você precisa faturar 120 ou 130, que é a margem de lucro, de 20% a 30%. Fábio, mas se eu vender por esse preço, o meu aluno não paga, então fecha o teu negócio. Porque se o preço que você precisa vender é 130, você está vendendo a 100, você tem uma ONG. Então, eu queria que você entendesse que um problema está interligado diretamente ao outro. Então, às vezes você acha que tem um problema de venda, mas o seu problema, na verdade, é de preço, porque você está vendendo abaixo do preço. Se a gente melhora o preço que você vende, aumenta o ticket, você vende para a mesma quantidade de alunos, os mesmos 1000. Só que se eles pagarem o preço maior, você vai ter a margem de lucro. Então, o seu problema não é venda, seu problema é o preço, né? Outra coisa importante, finanças. Esse é um dos maiores problemas do mercado de academias. O empresário não faz conta, né? Ele fica, não, esse mês eu vou vender 120, mês passado ele vendeu 80. Como é que ele vai sair de 120, de 80 para 120? Então, ele tem a esperança, o sonho, mas o que ele está fazendo diariamente para vender 120? Cadê as ações, né? A gente não vê. Então, controlar os custos com excelência é fundamental, né? E você ter uma previsibilidade de receita. Por quê? Pessoal, olha lá embaixo, ó. A fórmula do lucro é muito simples. Receita mensal não é a venda, é receita. Dinheiro bom para aquele mês, menos todos os custos daquele mês, né? Então, se você não está conseguindo aumentar a receita, você pode diminuir o custo. O resultado é o mesmo, né? Então, trabalhar no controle permanente de custos é fundamental e pode te dar a lucratividade que você está desejando. Então, é um emaranhado de conteúdos que você precisa dominar. Ah, Fábio, mas eu não consigo dominar tudo isso. Ok, faz igual o Edgar Corona. Alguém no time dele comanda, alguém no time dele entende, né? Não é o Edgar Corona que vende, mas ele tem um time de vendas. Não é o Edgar Corona que contrata ou que demite, mas ele tem gente competente para contratar e demitir e qualificar o time. Então, seja um líder inspirador, seja um líder que faz as coisas acontecerem. Então, trabalhar a sua liderança também é fundamental, né? Vamos continuar, pessoal. Antecipação de recebíveis, pelo amor de Deus, né? Antecipar recebíveis é a morte. Você não deve fazer, hipótese alguma, em último caso, antecipar 1 mês ou 2. Se você antecipa o ano inteiro, você vende hoje e antecipa daqui para 1 ano, você está morto e não sabe, né? E eu vou dar um exemplo. Um funcionário seu que todo mês está lá, o chefe, me dá um adiantamento aqui. Durante o mês, ele pede 2 ou 3 adiantamentos de salário. Quando chega no salário dele, não tem mais nada para receber. O que ele vai fazer no mês seguinte? Ele vai antecipar o salário do outro mês. E vai antecipando. E aí você está cavando uma cova para ele, né? E a mesma coisa na empresa. Se esse mês você tem 80 mil para gastar, não antecipe. Ah, mas não vai dar para pagar as contas. Renegocie. Né? Se vira, fatura mais, reduz o custo, mas você não pode antecipar recebíveis. E esse é um outro grande problema do mercado, porque se você está acostumado a antecipar, né, 1 ano, vende hoje, antecipa tudo, vende amanhã, antecipa tudo, você não tem futuro. E é muito difícil sair dessa roda da antecipação, porque você precisa do dinheiro lá de dezembro para pagar agosto. Quando chegar dezembro, você não tem mais nada para receber. Você precisa viver de vendas. E a sua empresa, você viu o vídeo que eu mostrei, ela não pode depender das vendas. Ele tem que depender do lucro, né? Então, tá aí, ó, vendas, preço, finanças, custos e receita. Outra coisa importante que as pessoas confundem. Pô, Fábio, esse mês eu vendi 100 mil. Não foi a sua receita, foi a sua venda. Desses 100 mil, quanto é bom para esse mês? Essa é a sua receita, né? O que você vendeu no passado bom para esse mês? O que você vendeu esse mês bom para esse mês? Soma esses dois, é a sua receita desse mês. É esse dinheiro que você tem que usar para pagar as contas e fazer sobrar dinheiro. E não a venda, não o faturamento. Hoje você vendeu um plano
vai receber dinheiro em dezembro. O dinheiro de dezembro é de dezembro, o dinheiro de agosto é de agosto, né? Você não pode misturar faturamento e receita, tem que estudar sobre isso, né? Já falamos de antecipações, margem de lucros, constante redução de custos e a fórmula do lucro. Outra coisa importante, a liderança, já falei disso, e aí olha a frase: líder fraco, tropa perdida. Se você chega na empresa, não sabe para que lado ir, seu funcionário também não sabe, seu colaborador também não sabe. Você precisa determinar o ritmo. Líder fraco, tropa perdida, beleza? Outra coisa muito importante que você precisa estudar e entender: a diferença entre sócio e executivo da empresa, né? Sócio é o cara que botou o dinheiro para montar. Executivo da empresa é aquele cara que faz a gestão todo dia. Muitas vezes esse cara é o mesmo. Ele é o cara que botou o dinheiro e ele é o gestor. Olha que ruim, e eu já fui esse cara, né? Você confunde os papéis. Então, o gestor, ele, pô, cara, esse mês sobrou 10 mil, vou tirar 10 mil. Esse mês sobrou 15, tirou 15 mil. E aí ele tá fazendo a retirada de um valor acima que o mercado paga. Hoje o gestor ganha 5 mil, ele tem que receber 5. Ah, Fábio, mas ele não vale a pena para mim, porque o meu custo de vida é muito mais alto. O problema é teu. Agora, aquele 1 milhão que você botou na empresa precisa remunerar o investidor e não o gerente do dia a dia. Então, muitas vezes, eu vejo que esses papéis se confundem, né? E aí o gestor acaba matando a empresa do investidor, porque ele faz muita retirada, ele precisa de 10 mil, 15 mil, 20 mil para viver e nunca sobra dinheiro para a empresa, nunca faz caixa, nunca tem margem de lucro, nunca tem reservas financeiras. Então, é muito importante você entender que o executivo da empresa tem que ganhar o que o mercado ganha. É 5 mil de prolabore, é 8, é 10, é 5, 8 ou 10. Não é mais do que isso. O resto do dinheiro é da empresa. E o empresário, o investidor, o sócio, ele faz retirada de lucro quando tem. Então, de 6 meses, por exemplo, cara, nós temos 100 mil aqui aplicado, tira 20%, 30%. No dezembro, mesma coisa. Ou seja, o sócio, o investidor, recebe participação no lucro. E o gestor recebe prolabore adequado com o mercado. Então, é muito importante entender isso. Pessoal, reservas financeiras, a gente já falou disso, fundamental, tem que sobrar dinheiro todo mês, mesmo fazendo investimento, mesmo pagando os impostos, tem que sobrar dinheiro todo mês. Você precisa ajustar a sua empresa para ter lucratividade todos os meses. E aí, o caixa daquele mês vai virar reserva financeira, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, daqui 2, 3 anos você tem aí o que é recomendável, pelo menos 3 meses de faturamento aplicado, né, num CDB, num banco. Ok? Outra coisa importante de se estudar, pessoal, que dono de academia não tem esse conhecimento, ou muitos, né, a grande maioria, os fundamentos básicos, o que é lucro, o que é caixa, o que é ROI, a diferença entre faturamento e receita, né, dominar os custos da empresa. Pô, peraí, por que esse mês a conta de energia subiu 3 mil? Vamos analisar, ou a conta de água, porque muitas vezes tem vazamento. Então, o bom gestor, ele controla os custos, né? Vendas, né? Antecipação de recebíveis, ou seja, tem que estudar todos esses temas, ok? Outra coisa muito importante que muitas academias relevam. Não, cara, eu contratei o professor formado, o problema é dele da entrega do serviço. O aluno comprou da sua academia, é você que tem que controlar a qualidade do serviço que é entregue. Então, esse é um erro muito grave, que você contrata um professor, acha que ele é bom, mas quando você vai analisar, tem 3 anos que ele não faz um curso. Ou está lá parado no tempo, no conhecimento, ou mais, né, 3 anos ou mais, que ele não faz um curso, não se atualiza. Então, quem vendeu foi sua academia, quem está entregando é o professor. Então, você precisa ter controle sobre a parte técnica, se os professores estão qualificados, estão atualizados, se estão entregando as melhores técnicas de treinamento, ok? E outra coisa extremamente importante no mundo de hoje é diferenciação. Eu faço a seguinte pergunta para você, para mim, para todos os empresários. Por que os clientes deveriam comprar de você e não do seu concorrente? Parou para pensar? Põe no papel aí. Cara, peraí, que diferencial? Por que ele deve comprar de mim e não do meu concorrente aqui do lado? Põe no papel.
Faz esse exercício, coloca no papel. Cara, eu abro mais cedo, eu fecho mais tarde, minha estrutura é melhor, meus equipamentos são melhores, a minha entrega técnica é melhor, os meus vendedores são melhores, os meus planos são mais caros, mas eu entrego mais. Ou seja, você precisa enumerar, você precisa saber. E mais do que você saber, seu time tem que saber. Mais do que o seu time saber, o seu cliente tem que saber. Agora, se você é a pior estrutura do bairro, os equipamentos são os mais velhos do bairro, a sua estrutura é a mais velha do bairro, o seu preço até pode ser o mais baixo, mas como a estrutura é muito ruim, os seus vestiários estão detonados, tá vazando lá, tá feio. Então, como é que você quer ganhar o jogo com um time ruim, né? Faça uma comparação da sua academia, da sua estrutura, com um time de futebol, seu time, né? Se a defesa é ruim, o meio de campo é ruim, o goleiro é péssimo, o ataque não faz gol, o técnico é uma merda, como é que você vai ganhar o jogo? Como é que você vai ganhar o campeonato? Então, faça essa comparação, porque aí você vai ter exatamente a visão de que, cara, o que você precisa melhorar? Cara, como é que eu quero ganhar dinheiro se a minha estrutura é pior, a minha entrega é pior, meu serviço é o pior, eu não sou um bom líder como fulano é? Vai estudar, arregaça a manga. Ninguém nasce sabendo. A gente pode e deve qualificar as pessoas, inclusive a nós mesmos. Beleza? Então tá aqui, ó, todas essas sugestões do que você deve focar na gestão do seu negócio, né? E, principalmente, encontre o seu propósito.